Nós vamos falar de política agora porque a vereadora Tatiana Medeiros, presa desde o último dia 3 de abril, vai continuar recebendo salário como parlamentar na Câmara Municipal, mesmo afastada do cargo. O afastamento se deu por decisão judicial sem a cassação do mandato, o que implica que a vereadora, mesmo presa, vai continuar a receber o salário. Apesar disso, algumas medidas foram adotadas, como a exoneração dos servidores comissionados do gabinete e também a suspensão da verba indenizatória. Você vai acompanhar os detalhes agora na reportagem. A manutenção da prisão de Tatiana Medeiros, definida na tarde de ontem pelo TRE, repercute na Câmara Municipal de Teresina. A mesa diretora da casa se reuniu após a sessão desta terça-feira para deliberar sobre o caso. Entre as medidas anunciadas em coletiva pelo presidente Enzo Samuel está a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão ligados a parlamentar. Também foi suspenso o pagamento da verba indenizatória, enquanto perdurar o afastamento. Diante da situação que vem ocorrendo, essa decisão da Câmara Municipal de Teresina é uma extensão à decisão que ocorreu no processo judicial. A gente precisa lembrar, a vereadora vai ter sim seu direito ao contraditório e ampla defesa, ela não perdeu o cargo, ela continua no cargo de vereadora, porque o processo não transitou em julgado, mas ela está afastada do exercício do mandato. E o gabinete, ele é inerente e é vinculado ao exercício do mandato, assim como a verba indenizatória. Se ela não está exercendo, esta Câmara, juntamente com o seu colegiado, entendeu, nesse momento, exonerar todos os seus cargos e suspender a verba indenizatória. Apesar da inatividade do gabinete, Tatiana Medeiros seguirá recebendo salário na Câmara Municipal de Teresina. A mesa diretora da casa ainda prega cautela sobre a abertura de um eventual processo de cassação da parlamentar. A vereadora ela ainda continua no cargo, isso é uma decisão judicial, certo? Então não transitou em julgado, ela continua no cargo. Não sou eu que vou aplicar sanção e penalizar a vereadora. Quem vai determinar isso é o processo, é o trâmite. Então, dentro desses 60 dias, a vereadora ela continua recebendo seu salário. Já nos antecipamos, fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas, o doutor Pedro já fez essa consulta para saber da legalidade do pagamento ou não do salário dela. A Comissão de Ética da Câmara também acompanha o caso de Tatiana Medeiros. O presidente da comissão, Fernando Lima, afirma que já solicitou acesso às informações do inquérito na totalidade. É natural que a gente possa estar mandando um ofício à Polícia Federal, ao TRE, para estar tendo acesso aos autos do processo. A informação que chega a esta casa legislativa é que até o momento não foi oferecida nem a denúncia. Então, a gente tem que aguardar o trâmite processual, nós temos que aguardar o devido processo legal, tem que dar à vereadora o direito à ampla defesa e ao contraditório. Eu, como advogado, entendo dessa forma, a gente não pode ultrapassar os limites dos princípios constitucionais e temos que aguardar o desenrolar do processo. Tá, então, o posicionamento da Câmara Municipal, algumas medidas adotadas já de afastamento, de exoneração dos servidores do gabinete, suspensão da verba indenizatória, mas Tatiana Medeiros seguirá recebendo salário. A gente observa, Natan, claro, reconhece as medidas que foram tomadas e a gente sempre reconheceu aqui que a vereadora ainda não é culpada, né? Ela não é condenada, ela ainda está sendo investigada, embora o próprio relatório de investigação da Polícia Federal já aponte questões que, para a gente que tem acompanhado o processo, imagina que dificilmente a gente esteja falando de alguém que não cometeu crimes, mas é óbvio que isso a gente deve deixar para a investigação. Agora vejo um corporativismo por parte de alguns vereadores. A fala do vereador Fernando Lima, eu achei muito nesse sentido, de não polemizar, né, de deixar as coisas como estão, aguardar uma decisão parte da justiça. Pronto, a impressão que a gente tem é que, no que depender da Câmara Municipal, eles não querem se movimentar no sentido de caçar ou até mesmo de afastar a vereadora, que já encontra-se afastada por decisão judicial. O que a gente percebe é que, no que depender dos vereadores, eles querem que as decisões venham todas da Justiça Eleitoral apenas para eles seguirem. Se eles fazem isso
como uma forma de praticar ali o corporativismo, né, de proteger uma colega, ou de repente com medo, né, porque já que pegaram um, de repente podem avançar nas investigações e aí tornar o procedimento em algo um pouco mais sério. Mas eu observo um certo posicionamento da Câmara nesse sentido. Parece que o que os vereadores querem é que o judiciário tome as decisões e eles apenas cumpram. Eles não querem se envolver ativamente nesse processo. E qual é o erro? O erro é que o regimento, a própria legislação, mostra que é o parlamento que tem que tomar algumas iniciativas. Eu imagino que quem tem a responsabilidade de proteger a imagem do parlamento são os próprios vereadores. Sim. Se eles lavam as mãos, né, para a situação, eles meio que passam a imagem de que, de repente, o teresinense pode esperar que no plenário da Câmara Municipal tenha pessoas vinculadas ao crime organizado, ou, de repente, a outras irregularidades. Eu acredito que a Câmara pode ter um certo protagonismo tomando decisões mais efetivas e não lavando as mãos para esse processo, até porque é algo muito sério que pode contaminar a imagem de todo o parlamento. Eu achei a fala do vereador Fernando Lima uma fala assim, muito corporativista, muito tranquila, diante da seriedade das acusações que pesam hoje sobre a parlamentar. E aí, rapidamente falando aqui, você colocou que, será se tem vereador com medo? Pode chegar, se avançar, pode prejudicar mais gente, e a gente que está na comunidade e que faz o movimento político também. Durante a campanha nós andamos em comunidade vulnerável, comandada pela criminalidade, que tinha lá propaganda de vereador, onde se diz, opa, aqui não pode entrar, só fulano, só Beltrano. Então isso aí abre um alerta. O porquê dos vereadores estarem tão ali corporativistas, tão buscando brindar toda uma situação dessa. E um outro ponto a se observar é o seguinte: será se a vereadora tivesse na iniciativa privada, como uma terceirizada, por exemplo, de serviços gerais, será que ela iria continuar recebendo salário estando ausente, estando sem trabalhar? Será que se a vereadora fosse uma servidora pública comum, ela ia receber os seus proventos sem estar ali prestando serviço diariamente? Obviamente que não. Então, assim, a política a lei, que nem assim, tem um ditado que diz que a política é a lei do Muricy. O que vale para mim não vale para ti. Então, deixa essa observação aqui para a nossa população e dizer aos vereadores, fiquem alertas que amanhã é um outro dia e tudo isso que está acontecendo agora vai servir de alerta para a população. A população, eu acredito que não vai continuar errando tanto como vem errando nos últimos pleitos no quesito processo eleitoral.